Agora vamos de notícia, e notícia boa. Em Sergipe houve um crescimento do nível de ocupação, ou seja, pessoas que estão trabalhando na faixa de idade a partir dos 14 anos. A taxa de ocupação passou de 46,9 no segundo semestre para 47,0. No terceiro semestre, a taxa de ocupação, de acordo com dados do IBGE referentes ao terceiro trimestre de 2018, por exemplo, Sergipe possuía 1,04 milhão de pessoas trabalhando ou em busca de trabalho. Ao vivo recebemos o economista Rodrigo Rocha para nos ajudar a entender melhor esses dados e o que é bom, tem mais gente ocupada, mais gente encontrando atividades que possam conseguir renda. Isso é uma boa notícia. Lembrando que o nosso WhatsApp está aberto para você que está acompanhando nossa programação. Pode interagir, mandar mensagens. Lembrando de dizer nome, sobrenome e a cidade onde você mora para que eu possa ler a sua pergunta. Rodrigo, bom dia. Obrigado pela presença aqui. É uma notícia boa, então. Bom dia. Eu que agradeço pelo convite. É uma notícia boa, agora que também tem o seu lado ruim. A gente tem que entender uma coisa que está acontecendo na economia, que é o seguinte. Quando a gente fala de taxa de ocupação, são as pessoas que têm algum tipo de ocupação. Infelizmente, a ocupação formal, os trabalhos com carteira assinada estão diminuindo. Então, as pessoas têm que buscar oportunidades para empreender, para terem essa realmente uma oportunidade criada, muitas vezes, pelas oportunidades que surgem dentro do mercado. E aí também tem um número que as pessoas às vezes não entendem, e as pessoas que nos assistem vão passar a poder entender, que é o seguinte: a taxa de desocupação também aumentou. E aí, por que também aumentou? E aí todo mundo entende, como assim? A taxa de ocupação aumentou e a taxa de desocupação também? Por quê? Porque as pessoas passam a procurar emprego quando elas enxergam que existe oportunidade no mercado de trabalho. O que acontece? Quem é que é considerado desempregado ou desocupado? A pessoa que está buscando emprego. Então, se você tem, e aí é uma notícia que temos no Brasil, que é o desalentado, a pessoa que deixa de procurar um emprego porque ela não acredita que vai conseguir esse emprego. E aí, quando você tem uma pequena melhoria na economia e uma expectativa de ter emprego, de conseguir um emprego, você volta a procurar emprego e você volta a ser considerado desocupado. Então, essa informação que as pessoas às vezes não entendem é: o número de desocupados também aumentou. Por quê? Porque as pessoas passaram a procurar novamente emprego, porque passaram a acreditar que existe novamente essa possibilidade. Passaram a ter, então, esperança, deixaram de estar desalentados, né, como o nome já diz, e passou, então, a procurar, levantar da cama de manhã cedo, com o currículo na mão e procurar emprego. Isso é bom porque já demonstra uma expectativa maior do povo brasileiro. E o cenário da economia, numa visão global? Quais são os setores que eles começaram já a empregar mais? Olha, em especial, olhando para final de ano, a gente tem uma oportunidade muito grande no comércio, né? A indústria, geralmente, ela produz no segundo e terceiro trimestre, e o quarto trimestre é mais de entrega, é logística, então você não tem um crescimento da entrega, do emprego nesse momento, vai ter no comércio e no serviço. E aí essa realmente é uma oportunidade. Olhando agora ao final de ano, a gente tem uma nova data comercial, que é o Black Friday. Essa data, ela gera oportunidades e acaba antecipando alguns empregos que ficariam só para o final do ano, para dezembro, já acabam acontecendo no mês de novembro. Então existe uma expectativa de que no mês de novembro a gente já tenha bons números na geração de empregos formais, com carteira de trabalho, porque as empresas, elas precisam preparar esses vendedores para Black Friday, que é essa data de final de ano, que ela é muito conhecida nos Estados Unidos, é uma data onde você tem realmente a expectativa de um preço bem baixo, e no Brasil foi adotada há alguns anos atrás. No começo gerou até o nome Black Fraud, porque era muita enganação, mas hoje já existem organismos que controlam essa data, que tentam verificar se realmente o preço está caindo, e aí você acaba tendo o quê? A geração de emprego, porque as empresas precisam preparar os vendedores que vão estar no dia 23 fazendo as suas vendas. Então a Black Friday gera uma antecipação de um emprego que aconteceria só no final do ano, no último mês, em dezembro, para novembro, gerando então uma expectativa positiva para a geração de emprego, em especial em comércio e serviços. Que maravilha. E também essas vagas temporárias que surgem agora no fim do ano, principalmente na área de vendas,
pode se transformar numa vaga que se prolongue e acabe tornando um emprego fixo. Com certeza, você tem, são vagas chamadas temporárias, mas que dependendo da performance, do desempenho da pessoa, se a pessoa entra realmente com vontade, se ela se prepara para fazer vendas, e aí isso é muito importante, não é uma coisa que deve acontecer de um dia para o outro. As pessoas têm que buscar oportunidades. Várias instituições oferecem cursos gratuitos, treinamentos, na área de vendas, na área de atendimento, que vai realmente qualificar essa pessoa para que ela tenha um diferencial e esse emprego que seria temporário passe a ser um emprego permanente. Uhum. A gente percebeu na pesquisa que você mesmo nos forneceu que a idade, a partir de 14 anos, é que já está começando a ter essa ocupação, ou seja, a partir dos 14 anos já tem gente ocupada com alguma atividade que gere renda, seja no emprego formal ou seja também no emprego informal. Porque o brasileiro está começando a criar uma característica, ele não está mais esperando o peixe vir, ele está começando a aprender a pescar o peixe. Então, enquanto o emprego fixo não vem, o brasileiro está encontrando maneiras de se virar. Que isso também é positivo, porque a partir do momento que a pessoa vai se virar, vai buscar alguma coisa por conta própria, ela passa a depender dela mesma, ela não depende de um gerador de emprego, ela não depende de que o governo federal lance uma mudança de cenário no mercado para que ela busque renda, mas ela consegue fazer isso sozinha, então isso é positivo também. Com certeza, as pessoas precisam se qualificar para isso, porque oportunidade no mercado sempre existe. As pessoas às vezes não conseguem enxergar porque não estão preparadas para isso. A nossa legislação permite que a partir dos 14 anos exista a possibilidade da carteira assinada, do trabalho formal. Então o IBGE ele faz a pesquisa olhando para as pessoas que têm 14 anos ou mais de idade. Só que olhando para esse número, a gente teria algo em torno de 1.800.000 pessoas, só que nem todo mundo que está nessa faixa etária vai procurar um emprego. Se o pai tem condições de bancar para estar estudando, se dedicando aos estudos, essa pessoa vai estar fora do mercado de trabalho, ela não pode ser considerada desempregada. Então o desocupado vai ser aquele que buscou efetivamente e não conseguiu. E aí, quando ele não consegue no mercado de trabalho formal, com carteira assinada ou emprego, ele vai buscar outras possibilidades. E é aí onde entra o empreendedorismo. A pessoa realmente, ela enxergar, às vezes ela vê que a mãe faz um bolo bom e ela vai e vende esse bolo da mãe, deu certo, docinho, brigadeiro, alguma coisa que vai dando certo, e isso vai gerando uma renda, e aí onde é também um dado positivo, porque geralmente acaba empregando mais pessoas da família. Você não fica com aquela carteira assinada só de uma pessoa dentro de casa, você, na realidade, tem outras pessoas que vão buscar vão se juntar a essa oportunidade e também passar a ter uma renda. Isso é bom. E uma renda sem limites, né? Porque a partir do momento que você tem um emprego fixo, você sabe que vai receber aquele salário específico e não vai passar daquilo. Mas quando você começa a empreender, a vender algo, você sabe que depende do seu desempenho, do seu esforço em estudar mais, em aprender mais sobre isso, para se tornar um expert, digamos assim, em vender, seja lá o que for, bolo, brigadeiro, enfim, não importa. O que vale é o esforço de cada um para poder se desenvolver nessa área, já que é o que surgiu naquele momento, né? Perfeito. A pessoa tem, então, essa oportunidade de colocar em prática essas possibilidades. E mesmo que a pessoa tenha um emprego fixo, um salário fixo, ela pode buscar nos finais de semana, à noite, horários vagos. Em outros horários, ter uma renda extra, porque o brasileiro ele costuma a ter essa dificuldade de buscar outras oportunidades. E se ele já busca isso logo cedo, às vezes o que é uma renda extra, muitas vezes se transforma num emprego mais na frente da vida dele realmente, que é a empresa dele. Ele passa a ser um empregador e não só ter a condição de vida, a renda para ele, mas ter a renda para outras pessoas. Então é muito importante que as pessoas olhem essas oportunidades. Muitas vezes você está dentro de uma empresa e lá você vê que a empresa tem dificuldade de ter um fornecedor. É sempre uma dificuldade para conseguir encontrar, o fornecedor que tem é ruim, aí esse funcionário ele olha para essa oportunidade e diz, e se eu abrir uma empresa para atender essa demanda? Então aí você passa a ter então uma pessoa que era um empregado, viu uma dificuldade da empresa que trabalhava e abre uma empresa para fornecer para essa outra empresa. E já começa tendo um cliente, porque se for uma empresa bem estruturada,
onde a pessoa consegue ter um diálogo bom, ela pode, inclusive, já apresentar a proposta. Se eu abrir uma empresa nesse ramo que você está tendo dificuldade, você compra de mim? Compro. O cara já se torna um empresário, já tem a primeira oportunidade aí com uma venda já fechada e em cima disso pode passar a crescer. É verdade. Olha, tem muita gente que começa a empreender e que aí no meio do caminho a gente pergunta assim, mas aí como é que está o negócio, né? Pessoas que têm emprego fixo, mas que encontram algo para empreender também. Como é que está o negócio? Ah, eu desanimei porque eu fiquei sem dinheiro para investir, para comprar mais produto. A dica que a gente tem para esse público que está começando a investir é aquela questão do fluxo de caixa, do controle do dinheiro do negócio, não misturar o dinheiro do negócio com as contas pessoais. Isso é muito importante para que essa pessoa não se frustre nesse novo negócio e que ela consiga administrar as finanças da empresa e também da vida pessoal. Esse é um grande problema que, infelizmente, muitos negócios enfrentam e acabam morrendo nos primeiros anos, porque não tem esse controle financeiro, mistura as contas de casa com as contas da empresa. Quando vai por esse caminho, dificilmente o negócio vai dar certo. É muito importante que você tenha controle de tudo que entra na empresa, venda, receita da empresa, tem que ser revertido para a empresa e aí uma parte que você define, o famoso prolabore, vai ser a sua renda que você vai tirar dali. Mas você tem que pensar, olhar para o futuro. O que é que está vendendo mais? Tem que ter sempre esse controle do que está vendendo, de quanto está vendendo, se está dando para pagar todas as contas, quanto está sobrando. Tem que ter sempre o dinheiro de reinvestir. Se eu vendi 10 cadeiras, eu tenho que ter o dinheiro para comprar mais 10 cadeiras. E tudo isso é esse controle que começa com uma boa preparação. Então não adianta também, muita gente às vezes é demitido, aí no desespero abre um negócio qualquer que não tem às vezes também afinidade, tem que ser uma coisa que você gosta de fazer. Se você passa aí para uma empresa sua, por obrigação, porque sem gostar do que você está fazendo, é alguém que não gosta de ter horários diferenciados e vai abrir um restaurante. O restaurante vai trabalhar à noite, ou ele vai ter um horário diferenciado final de semana. Então, se você não gosta, não tem essa aptidão, essa afinidade, você acaba transformando o sonho num pesadelo. Então, é importante que você realmente se identifique com o que você está fazendo, que aí as chances do negócio dar certo são muito maiores. E a expectativa é essa, que o negócio dê certo, que a pessoa, né, encontre o progresso e que o cenário econômico do brasileiro e também do nosso país melhore, é o que todo mundo está torcendo a partir de agora. Essa é a grande expectativa. A gente passou um momento, uma crise política muito grande que afetava a economia. Sim. Agora, o cenário político está bem definido, já existem políticas sendo adotadas que vão tentar tornar o Estado mais eficiente, que é uma grande queixa. A gente tem um Estado inchado, que no país inteiro como um todo você tem muita gente que não consegue oferecer o serviço que a população deseja. O serviço de segurança pública, de saúde, de educação. Então, o Estado tem que ser cada vez mais eficiente, porque senão a gente não consegue ter um cenário positivo. A expectativa é que a gente consiga ter um cenário mais positivo no ano que vem, e aí para isso as políticas que estão sendo previstas vão desburocratizar, porque a burocracia nesse país dificulta muito a vida do empresário, tem que fazer uma reforma tributária, os tributos nesse país pesam principalmente nos mais pobres, porque o imposto é sobre o consumo, então não interessa se você ganha 1.000 ou 1 milhão de reais, o imposto que você paga num quilo de arroz é igual, num quilo de feijão é igual, então isso tem que ter um sistema tributário para quem trabalha e tem um salário fixo, é muito pior do que alguém que tem uma renda maior, mas o imposto é o mesmo. 1 quilo de arroz para mim ou para você, não interessa o salário de um ou de outro. O assalariado sofre mais. E aí o assalariado sofre mais. Então a reforma tributária tem que ser pensada para essas pessoas que têm uma renda menor. Não pode ser desse jeito que é hoje. E isso tudo está na agenda do próximo governo e a gente tem a esperança que avance e aí sim a sociedade como um todo vai se beneficiar. Com certeza. Vamos continuar acompanhando então. Muito obrigada, Rodrigo Rocha, economista ao vivo no Sergipe no Ar. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite. Obrigada.